É tudo brincadeira, gente. Pega a sua Bíblia, eu quero falar sobre batismo com o Espírito Santo. Falar esse nome é tremendo. Você sabe qual é o nome do Espírito Santo em hebraico? Nós falamos o termo Espírito Santo. Você vai amar falar o nome dele na língua original dele, né? Você sabia? Ruach HaKodesh. Tem que dar uma latidinha. Você quer tentar falar? Tem que dar uma latidinha. Ruach HaKodesh. Fale primeiro normal, depois dá a latidinha. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Espírito o Santo. Ali você tem uma preposição do hebraico que é Ha. É igual Yeshua HaMashiach. Ha é o. É uma preposição. Então, Jesus, o Messias, Yeshua Ha. Então, Ruach HaKodesh. A gente fala Espírito Santo, mas o certo seria Espírito o Santo. Em hebraico usam mais o termo o Santo. Então você vê muito isso escrito na Bíblia. O Santo está falando do Espírito Santo. É só por... Eu gosto, entendeu? Não falo hebraico. Só essa palavra só. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vou ler de novo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Espírito Santo, é tão bom falar do Senhor. Espírito Santo, é tão bom apresentar o Senhor. Nos traz uma leveza, pensar no Senhor, falar do Senhor, nos traz uma paz, gera uma paz, muda o ambiente, muda a atmosfera. Obrigado, Espírito Santo, por me permitir falar do Senhor. Amém. Como eu disse, é muito bom falar do Espírito Santo. Apesar dele ser amplamente conhecido, ele é muito desrespeitado. Esses dias eu vi um pastor falando que o Espírito Santo era o secretário executivo de Deus. Eu falei, what? O Espírito Santo não é secretário executivo. O Espírito Santo não é uma pessoa inferior. O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Jesus é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Não existe uma briga hierárquica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como um jovem na nossa igreja perguntou um tempo desse atrás: pastor, para quem que eu tenho que orar? Porque às vezes eu oro para Jesus, eu imagino que o Pai fica com ciúmes. Você ri, mas você já pensou assim. Às vezes eu oro para o Espírito Santo, eu penso que o Filho ou fica com ciúmes. Eu falei, ó, calma, querido, deixa eu te explicar. Essa confusão muitos mais simples também pensam. Na realidade, nós oramos a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Não existe essa confusão. O que existe é dispensação. Um só Deus e Pai de todos. Imagine-se assim, um só Deus e Pai de todos. Esse um só Deus e Pai de todos é sobre todos, por todos e em todos. Como é que é? Olha como é fácil entender. Sobre todos, por todos e em todos. Não é difícil obter a sua resposta. Quem é Deus sobre todos? O Pai. Quem é Deus por todos? Quem é Deus em todos? Dentro dessa pequena regra, hoje é a operação de quem? Deus sobre todos. De acordo com Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz que no passado, Deus falou de muitas formas e também através dos seus profetas. Mas hoje ele fala através do Filho. Isso está falando daquela época do autor que escreveu, e existe uma profunda revelação nas dispensações e ministérios de Deus. Então,
o tempo do Pai, de operação do Pai, sempre foi um tempo exigido e operado pelos santos profetas. Eu sei que não são todos os reis que obtiveram o Espírito Santo, mas teve reis que obtiveram o Espírito Santo. Davi teve o Espírito Santo, o próprio Saul teve o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, Saul recebe o Espírito Santo e é transformado numa nova criatura. Primeiro livro dos profetas, Samuel capítulo 16, versículo 1, o Espírito Santo sai de Saul e um espírito maligno entra. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 19, agora o profeta, ex-profeta Saul vai tentar matar Davi e também o profeta Samuel. O espírito maligno que estava nele procura matar Davi, mas ele está de posse ainda dos dons espirituais. Ele vai profetizando por todo o caminho. Quando chega na terra dos profetas, ele tira a roupa. Imagina um cara sem roupa orando em língua. Foi Saul. Tira a roupa e fica orando em línguas por 24 horas. De tal forma que os profetas disseram: não é esse aqui o bruxo? Não é esse aqui o feiticeiro? Como é que está profetizando entre nós? Aí você vai ter que ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22. Você vai ver: profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, fizemos maravilhas no teu nome. Mas Jesus vai replicar dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E é esse o ponto que eu quero te mostrar, essa palavra conheço, uma palavra tão intimista sobre a comunhão que é dada ao Espírito Santo. A parte da comunhão não é dada a Cristo, a parte da comunhão não é dada ao Pai, a parte da comunhão é dada somente ao Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13 ou versículo 14, dependendo da versão bíblica, você vai ver que o apóstolo São Paulo fala da bênção apostólica. Parecido com esse texto de Efésios 4 e 6, ele diz: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Perceba que na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem a responsabilidade de comunicação pessoal. Deus se revelou ao mundo através de Jesus. Jesus é a revelação de Deus ao mundo. João 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito o mostrou. Esse texto deixa claro que o Pai sempre foi revelado ao mundo através de seu Filho. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que é divino no universo está em Jesus. Em João, capítulo 14, no versículo 8, você vê a crise de Filipe. Ele deu uma parecida crise assim de testemunho de Jeová. Ele disse: tá bom, eu gosto do Senhor, eu gosto de você, mas mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus disse: que conversa é essa? Como dizes, mostra-nos o Pai? Você não vê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, e que a palavra que eu digo é o meu Pai que fala? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus acaba com a crise teológica de Filipe. Em outras palavras, Deus se revelou ao mundo através de Jesus. Jesus não é somente uma pessoa, Jesus é uma exegese, Jesus é uma mensagem. Quando a Bíblia fala de boas novas, ela não está falando de um conjunto de doutrina apenas, ela está falando de uma pessoa. As boas novas é uma pessoa. Eu vou te fazer uma pergunta e daqui 5 minutos eu vou querer a resposta. Por que os muçulmanos são tão grandes e não têm o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Por que os hindus não têm o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Por que os judeus não têm o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo? Pare para pensar. O que eles conseguem fazer sem o Espírito Santo e nós não fazemos nada sem o Espírito Santo? Continuando o texto, a importância do Espírito Santo na obra. Irmãos, vai por mim,
não existe obra sem o Espírito Santo. Não existe trabalho sem o Espírito Santo. Sabe, eu sei olhar para as pessoas e sei quando não. Esses dias meu filho falou: pai, o que é unção? Eu falei: filho, nunca parei para pensar nisso. Mas eu sei o que não é unção, porque eu sei quando não estou ungido. Normalmente, parte da igreja hoje não cobra unção dos pregadores, porque eles também não estão ungidos. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Esse é o ponto que eu escrevi no livro Corações Profundos, Revelações Profundas. E por quê? Porque revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Porque coisas profundas de Deus jamais estarão em corações rasos. Por que o Espírito Santo é chamado na Bíblia de penhor? E Jesus maravilhoso. Começa por maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra maravilhoso, você sabe o que significa a palavra maravilhoso? É como a palavra em inglês, amazing. Amazing, maravilhoso, é uma coisa muito grande. Ele sustenta todo o universo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é maravilhoso. Mas o Espírito Santo não tem esse nome grande. A Bíblia diz que o Espírito Santo é penhor. A palavra penhor é joia pequena. Em inglês é precious. Ou seja, precious é diferente de amazing. Precious é algo muito bem escondido, porque há um tesouro dentro do crente que ele precisa cavar para encontrar. Você não acha o Espírito Santo só porque você quer achar. De acordo com Isaías 44, tem um texto ali que eu amo: pois derramarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua prole e da minha graça sobre os seus descendentes. Você começa a perceber que a terra seca tem que clamar pela chuva, senão não chove. E a palavra clamar ali é clamar com desespero. Eu me lembro que uma vez eu fui no museu de John Wesley, dobrei o joelho para orar e falei assim: Senhor, com 22 anos, Billy Graham, ainda era só William Graham, dobrou o joelho aqui. William Franklin Graham dobrou o joelho onde John Wesley orava. E ele fez um pedido: Senhor, faz de novo. Dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Levantou, eu acredito que deu. William Franklin Graham, Billy Graham, ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Então eu fiquei meio viciado nisso, fissurado, fui lá, dobrei o joelho, falei: Senhor, Billy Graham morreu, eu estou aqui. Falei: Senhor, John Wesley morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham e John Wesley. Eu ouvi dentro do meu coração uma voz gritando assim: eu dou. Dê a mim o que John Wesley e Billy Graham dava, eu te dou o que dei a eles. Sabe, não se trata somente de admirar a unção que uma pessoa tinha. Não se trata somente de dizer glória a Deus. Tudo que a minha esposa uma vez me perguntou: amor, eu gostaria de ter uma experiência profunda com Deus como essa que você teve. Eu falei assim: meu amor, a experiência de todos é a experiência de todos. O que muda é a fome. Não tem ninguém especial demais para Deus. E não tem ninguém que não é especial demais para Deus. Não existe oração especial para Deus. Não existe unção especial para Deus. O que uma pessoa recebe, o outro pode receber. Basta ter a mesma busca. Deus não amanheceu dizendo: vou usar esse e esse não. Deixe-me te falar. Deus nunca chamou Davi para matar Golias. Davi estava lá para matar. Deus não usa pessoas capazes, Ele usa pessoas disponíveis.
O que você precisa para viver algo sobrenatural de Deus está disponível. Eu amo a operação e a obra do Espírito Santo. Se você imaginar, tudo que você imaginar sobre avivamento, sobre pregadores que pregam sobre unção, Espírito Santo, avivamento, tudo que você imaginar, eu já li. Tudo que é data de avivamento, tudo que é detalhes que você imaginar, eu já li. E existe um ponto que todos têm. Ninguém é diferente um do outro nesse ponto, que é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que atuou em Atos 2, foi o mesmo Espírito Santo que atuou em Atos 8 com Filipe. Foi o mesmo Espírito Santo que atuou em Atos 14 com Paulo em Éfeso. Foi o mesmo Espírito Santo que operou na história, desde 1400, desde o tempo interludiano da Era das Trevas, que parece que o Espírito Santo estava triste, até a Rua Azusa. Nós não estamos fora da história, nós fazemos parte da história. Nós precisamos crer que o poder do Espírito Santo pode vir sobre nós a qualquer momento. E eu não estou falando de um culto ungido, gente. Deixa eu te explicar. Existe uma diferença de vivermos 3 dias de poder, 2 dias de poder e vivermos 20 anos de poder. Uma igreja com 3 dias de poder ganha tantas almas. E viver o mesmo poder por 20 anos é uma fila. Em 1995 houve um grande avivamento em Brownsville, Pensacola. Aquele avivamento era para durar uma conferência de 3 dias. Ali estava um evangelista chamado Stephen Hill. Aquilo durou por 5 anos e passou numa cidade de 80 mil habitantes, 5 milhões de pessoas, 1 milhão foram batizadas. Temos relato de pessoas que saíam da piscina orando em línguas, está no YouTube, depois você veja. Digita lá, Pensacola, avivamento de Pensacola, você vai achar. Tem ali vídeos de pessoas entrando na cadeira de roda, na piscina para se batizar e sair andando. Charles Finney começou, era para ter 2 dias de culto no centro de Nova York, durou por 4 anos. Aquele homem sozinho ganhou 6% de toda a América para Jesus, só ele. Indiretamente com seus discípulos que andavam com ele, 60% da América. Nós ainda estamos para ver o que Deus vai fazer nessa nação de uma maneira tão sobrenatural. O melhor lugar que você poderia estar é aqui no Brasil. Nós somos a nação que Deus escolheu para o último avivamento da terra. Os seus filhos vão protagonizar uma colheita sem limites. Eu estava pregando em Brasília, uma menina de 13 anos de idade entrou no camarim. Meu filho e eu iríamos jantar, sentou no camarim, olhou para mim, puxou as mangas, falou: eu já tentei 3 vezes, e a próxima eu vou conseguir. Você tentou o quê? Eu tentei me matar. 13 anos. Eu bati a mão na mesa, levantei, olhei para ela e disse: não foi isso que Deus prometeu. Apesar de nós estarmos vivendo o pior momento da história, filhos drogados, filhos rebeldes, filhos debaixo de feitiçaria, filhos debaixo de bruxaria, filhos de tudo que é tipo, essa não é a promessa de Deus para os nossos filhos. Eu não encontrei na Bíblia dizendo que nossos filhos seriam drogados, problemáticos, cheios. A promessa de Deus na Bíblia é: os seus filhos serão profetas. Os seus filhos serão profetas. Vou levantar seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu costumo dizer que o diabo veio atrás de nossos filhos e Deus veio atrás do diabo.
eu tenho uma menina de 8 anos, um menino de 20. Minha filha recebeu o Espírito Santo saindo do quarto, indo no banheiro, 3 da manhã. Ficou por lá. Quando nós fomos ver, minha esposa foi ver, ela me chamou, quando eu fui ver, estava lá aquela menina buscando o Senhor. Acho que ela tinha 6 aninhos de idade. Eu estava pregando, quero em Miami, e de repente uma mulher com a criança no colo, aparentando os 4 anos de idade, começou a chorar muito. Chorar. Quando eu fui até ela, eu falei, o que foi, irmã? A criança estava orando em línguas. Ela estava dormindo. Mas eu falei, apesar de ver uma criança acordar orando em línguas, eu perguntei para ela por que tanto descontrole. Ela disse, a minha menina não falava, ela era autista. A última vez que estive ali na Penha, nós tivemos surdos que foram batizados com o Espírito Santo, que falaram em línguas. Eu vou te falar uma coisa, há um poder do Espírito Santo sendo derramado. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava sentado com um pastor norte-americano, e ele sentou e estava feliz da vida, porque ele estava desfazendo a sua mudança, tinha acabado de chegar no Brasil. Eu falei, você está de mudança para cá? Ele disse, eu estou. Eu falei, você está fazendo o caminho inverso. Tem um monte de gente que fala da política foi embora, falou, não, agora é hora de vir. Eu falei, mas por que você veio? Ele falou, pastor, eu não vou perder o que Deus tem para essa nação por nada. Ele disse que veio para o Brasil porque há uma profecia dizendo que essa nação seria celeiro de missionários por causa de um tremendo e poderoso avivamento. Então ele disse, nós do mundo todo estamos esperando pelo Brasil. Deixa eu te falar, meu irmão, esse é o lugar mais profético do mundo hoje. Se chama Brasil, lugar de poder, lugar de avivamento. Tem alguém aqui comigo ou não? Quantos profetas estão aqui nesse lugar? Eu quero saber com quantos o Senhor pode contar. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. Ou a igreja vive um avivamento, ou vive um sepultamento. Na Europa não viveram um avivamento, não tem mais igreja. Na América, em lugares fechando. Se o avivamento não vier como prometido, daqui a alguns anos não teremos mais para onde ir. Não haverá um crente de pé. Por isso que você deve clamar por avivamento, você deve orar por avivamento dentro da sua casa, na sua igreja. Você deve desesperadamente clamar pela chuva do céu, pelo fogo do céu, pela unção do céu. Não há outro caminho. Eu vou te contar. Em 2018, eu estava pregando em Goiânia. O culto terminou muito tarde. Então eu falei, Oliveira, era meia-noite, me leva para o hotel. Saímos na rua ali de um bairro chamado Vila Nova, um bairro meio pesado. E de repente numa rua assim que tinha uma subida, uma ladeira, uma irmã que tinha uma Bíblia na mão, uma harpa. Ela horas lia a Bíblia, horas cantava o hino da harpa, horas oravam. Ela subia e descia, subia e descia. Falei, Oliveira, para o carro. Ele parou o carro, abaixei o vidro. Quando a irmã passou na janela, eu falei, a paz do Senhor, minha irmã. Ela não acreditou que eu era crente, não. Pensou que eu estava escarnecendo. Mas tudo bem, eu entendi ela, era tarde. Chegou no hotel, eu fiquei com a imagem daquela irmã orando. Irmã do coque. Está cheia delas aqui. Só que não tem mais o coque hoje é no coração.
é o modo carinhoso de eu chamar as irmãs que oram. Ô irmã, põe meu nome na oração. Hernani Vieira dos Santos, 42 anos de idade. Qualquer revelação a irmã manda para mim. E aí eu cheguei no hotel, no outro dia fui no lobby do hotel, tinha uma menina, falei, olha, deixa eu perguntar uma coisa, você é aqui do bairro? Sou. Aconteceu um negócio ontem, eu vi uma senhora que ora e tal. Ela falou, irmã fulana de tal. Irmã fulana de tal. Falei, essa irmã ora na rua? Olha, há 7 anos ela ora de segunda a sexta, da meia-noite às 6 da manhã. Ela só não ora sábado e domingo, porque ela fez um acordo com a família. Falei assim, e não é perigoso para ela? Perigoso é quem mexe com ela. Eu falei, opa, tá bom, mas vamos lá, não é perigoso? Não, pastor, ó, os bandidos creem que ela é bruxa, os crentes creem que é profeta, ninguém mexe com ela. Falei assim, mas tá, o que ela sai ganhando com isso? Foi a pergunta que eu fiz ela. O quê? Ela eu não sei, mas o bairro, aonde todo mundo aqui sabe, aonde tinha uma casa de prostituição fechou, aonde tinha um lugar de droga fechou, aonde tinha aquela hora, tem casa que é cheia de problema, ela ora na porta da casa, Deus muda. Gente, eu ia tomar o café da manhã, perdi a fome. Voltei e fiquei, chorei, falei assim, Senhor, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu me senti o piolho da muriçoca. Falei, meu Deus, eu não sou crente. Aí tinha uma voz que dizia, não é mesmo não. Irmão, aquilo me constrangeu tanto. Ali nasceu. Você sabe que a primeira coisa que Deus vai dar para uma pessoa, quando Deus quer usá-la em um tremendo avivamento, é um espírito de oração. Espírito de oração vem a pessoas que Deus vai levantar para um grande avivamento. Sempre quando Deus quer mudar uma nação, Ele arregimenta um povo para orar. Nunca foi diferente. E agora Deus começa a mover. Mover porque Ele se move. Eu comecei ali naquele dia, fiquei deitado a manhã toda, no chão. Eu não conseguia orar, eu estava tomado de constrição. Eu dizia, Senhor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porque eu não consigo fazer nada. Quem sou eu para fazer algo? Então meu filho e eu começamos a correr. Veio a pandemia. Nós não paramos um dia sequer. Eu ia nas igrejas dos amigos e pregava online. Lá no púlpito, andando de carro. 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Eu dizia, vai acabar esse negócio e vai ter fila. Vai ter fila. Eu estou te falando que todo avivamento teve fila e aí toda igreja fica pequena. Em 1904 teve um avivamento num pequeno paizinho chamado País de Gales. O garoto tinha 16 anos de idade. Deus levantou esse garoto, ele promoveu ali dentro daquele país uma pequena reunião de oração com 15 jovens. Dali explodiu o avivamento no país. Em 2 anos ele ganhou 100.000 almas para Jesus. Detalhe, o país todo tinha 100.000 habitantes. Mas tem mais. No dia que o avivamento explodiu no País de Gales, todas as cadeias ficaram abertas. Os juízes davam luvas de presente uns para os outros, porque não tinha crime para julgar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu fecho os meus olhos aqui, eu estou vendo uma multidão incontável tomando as ruas. Eu estou vendo uma multidão sem tamanho tomando os estádios. Eu estou vendo multidões sendo batizados como em Filipe, porque o poder de Deus vai descer nessa nação. O poder de Deus vai descer nessa nação. Quem crê comigo aqui?
Ore em línguas por 2 minutos. Tome-se do poder agora. Chegou a hora, Rio de Janeiro. Chegou a hora, Brasil. Eu estou tomado de um espírito profético para dizer a você que algo sobrenatural está prestes a acontecer. Algo surpreendente está prestes a acontecer. Talvez há pessoas aqui que Deus vai dar um país inteiro para ele. Há jovens aqui que Deus vai usar para uma nação inteira. Eu estou falando de milhares, de milhões de almas salvas. Você sabe, usando o avivamento morável foi o avivamento que influenciou Wesley. John Wesley é o maior avivalista de todos os tempos. Em 1735, ele consegue mudar a história da Inglaterra. A Inglaterra estava afundada no caos moral. De cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. Todas as igrejas fecharam. O iluminismo de John Locke entrando na Inglaterra. Napoleão com os barcos sitia a ilha. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Para piorar, a peste negra avança dentro da ilha. Tinha 300 mil habitantes, 100 mil morre da peste. Vê? Não havia mais igreja, não havia mais esperança. Nessa hora, Deus levanta 3 jovens. John, Charles e George Whitefield. John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Cada um vai para um lugar, começa a pregar debaixo do poder do Espírito Santo. A Revolução Francesa e nem a inglesa não tem força dentro da Inglaterra. Eles agora começam a reunir multidões nas ruas. Nasceu de 3 jovens clamando. Meu irmão, imagine essa multidão aqui, isso não existia antes não. 3 jovens, não estou falando 3 mil. Percebeu? Não foi 3 mil, foi 12. Foi 3, foi 1, Moisés. Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher. Nós também tivemos algo sobrenatural. Em 1906 teve um avivamento, e esse avivamento eu gostaria de falar com você pouco. Preste muita atenção. Quando nós estamos falando aqui do falar em línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo, e todo avivamento teve esse mover. Pentecoste, Samaria, Éfeso, todo avivamento teve essa presença e esse mover. Olha bem para mim aqui, preste muita atenção. Em 1906, um pequeno senhor chamado William Seymour vem depois de assistir o avivamento no país de Gales, e ele chega em Los Angeles junto com os irmãos Holiness. Olha que interessante, ele começa uma reunião de oração na rua Bourne Bryan. Ele queria um poderoso avivamento como no país de Gales. Através dos morávios, eles começaram a orar em línguas, mas o Wesley não entendeu muito a oração em línguas. E desemboca na rua Azusa, lá dos morávios para a rua Azusa. William Seymour é tomado de uma convicção que um avivamento viria. E ele começa a orar 5 horas por dia, o Espírito Santo vem e fala assim, 5 horas é um bom tempo de oração. Mas se você quer o avivamento que chega no mundo, 5 é pouco. Aí ele mudou para 7. No dia que o Espírito Santo desceu na rua Azusa, a esposa de William Seymour sentou no piano, ela não sabia cantar e tocar, ela tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. O avivamento da rua Azusa foi um avivamento de línguas, parecido com o do Pentecoste. Por que que precisava ser? Vou te explicar.
de repente, num grande avivamento sobrenatural ali na Rua Azusa, veio uma senhora da Coreia, uma irmã da Coreia, para investigar o avivamento e levar o que ela achava. Ela não cria, ela era de confissão tradicional, como a maioria na época. Então ela chega lá, fica alguns dias e escreve que não, aquilo era exagero, fanatismo. De repente, no último dia, um senhor levantou e disse: você fica em pé. Olhou para a irmã, ela olhou, você. Volta para a Coreia, que eu quero te dar 1,5 milhão de almas. Crê ou não? Isso está num livro chamado Diário de Gunavir. Tem um outro livro muito antigo, acho que talvez o pastor Silas talvez saiba, muitos anos, chamado Eles Falam em Outras Línguas. É um repórter ateu que foi investigar o fenômeno das línguas lá na Rua Azusa, e foi de crente por crente, e aqui um pouco ele foi na casa de um, recebeu o Espírito Santo, e aí escreveu um livro mostrando, foram mais de 100 idiomas catalogados. A loucura, gente, aquilo era uma loucura. Então aquela irmã foi tomada de constrição, o Espírito Santo veio nela, ela voltou para a Coreia, crendo que Deus ia dar para ela 1,5 milhão de almas salvas. Passaram-se os anos, ela não ganhou 1,5 milhão de almas. Ganhou uma alma e morreu. E agora você pergunta, mas e o avivamento? Você daria toda essa história por mentira contada se a pessoa que essa irmã ganhou não tivesse sido Paul David, um show, que ganhou 1,5 milhão de almas para Jesus? Isso está no livro do pastor Show, contando essa história. Eu fiquei maravilhado quando ouvi. Passaram-se 3 dias de quando essa irmã teve que voltar para a Coreia. Levanta um escravo. E ali dentro tinha 2 pastores batistas de confissão tradicional da Suécia, também registrando, chamando de maluquice. Aí um deles comprou a passagem de volta para a Suécia, decidiram que aquilo não era avivamento da Rua Azusa. Foram dormir num pequeno hotel, compraram a passagem de barco para voltar para a Suécia, na noite antes de ir embora. Houve-se um barulho dentro do quarto daqueles 2 missionários. Um deles, Daniel Berg, estava deitado e foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em línguas. Lá vem Gunavir, é o contrário, Gunavir estava deitado, Daniel Berg lá vem, e Gunavir orava em língua, Daniel Berg foi, Gunavir, Gunavir. Aqui um pouco ele toca, eu acho que vocês devem saber, teve a peça na igreja, né? Então quando ele olha, Gunavir estava tomado do Espírito Santo orando em língua. Quando Daniel Berg toca nele, chega lá, começa a orar também. Agora está os 2 batizados com o Espírito Santo. Vai lá no outro dia no pastor Seymour e fala: pastor Seymour, a gente ia embora, mas a gente não vai embora. Ah, mas por que vocês não vão embora? Porque nós recebemos o Espírito Santo. O quê? Recebemos o Espírito Santo. Fala com a boca! Recebemos o Espírito Santo. Ele dá aquela risadinha. Essa história no livro é muito interessante. Ficaram no culto. Deu mais uns dias, levanta um escravo e olha para aqueles 2 missionários e diz assim: olha, vocês 2 vão para Belém do Pará, que eu tenho mais de 30 milhões de almas para vocês. Eles entram no barco e chegam em Belém do Pará. Quando eles vão descer do barco, vem um nativo, um brasileiro, e dá a eles as boas-vindas e começa a conversar com ele. Daniel Berg olha para Gunavir e diz: a língua que falava lá na Rua Azusa. Ele, é mesmo? Essa língua aí era a língua que eles oravam. Não era, não. Era a língua que eles entendiam. Deus já tinha colocado no coração deles o português e eles entenderam tudo. Naquela época a metodista só falava inglês, a presbiteriana em francês, a católica em latim. O primeiro culto em português foi de 2 pastores suecos que aprenderam em menos de uma semana o português através da oração em línguas.
Pare para pensar comigo aqui, ó. Lá no Pentecoste, em Atos 2, você tinha 17 nações, 11 idiomas. Ó, conta. 17 nações, 11 idiomas. Pedro pregou só em aramaico e 5.000 se converteram. Como? Eu vou dizer de novo. 17 nações, 11 idiomas. Pedro pregou só em aramaico, 5.000 se converteu. Quem foi o intérprete? Irmãos, se nós queremos um profundo e grandioso avivamento, nós temos que priorizar as manifestações e o mover do Espírito Santo. Não há vida sem o Espírito Santo, não há vida sem o batismo com o Espírito Santo, não há vida sem essa evidência. Por isso que Deus não abre mão do batismo com o Espírito Santo. E ele disse, não faça nada, falou para os discípulos, fique em casa jogando PlayStation. Não dá um passo se vocês não receberem o Espírito Santo. Vão passar vergonha. Não funciona. Não funciona. Eu estava pregando em Miami, chegou um pastor filipino, olhou para mim, estava ele, a esposa e seu grupo de pastores, e disse assim, eu estou aqui. Eu, estou vendo? Então, eu estou aqui. Então, estou vendo. Falei, meu irmão, por que você está dizendo estou aqui? Ele falou, porque você me mandou vir aqui. Eu falei, eu? Quando? Ele falou assim, espera aí, pegou o celular, isso aqui, ó. Eu oro em línguas todo culto. Ele falou, olha aí, pastor, está no vídeo. Eu peguei no celular dele, olhei, eu estou ali orando em línguas. Todo culto eu oro em língua, irmão. Eu tiro alguns minutos para orar em línguas. Ele falou assim, mas, irmão, olha, eu queria que fosse verdade. Mas eu estou orando em língua. Ele falou, não, o senhor está orando na minha língua. Tergalo. Irmão, para um goiano falar em português já é avanço. Qual é a chance de eu falar em tergalo? Eu falei assim, não, meu irmão, não estou. Tá sim, aí a esposa dele pegou, tá sim, eu também estou vendo. Aí chamou os pastores dele, todo mundo estava vendo eu falar na língua deles. Eu falei, mas o que eu estou falando aí? O senhor está dizendo assim, Cris, vai a Miami. Eu vou encurtar a história. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja primitiva só começou quando o Espírito Santo começou. Eu vou dizer de novo. Deus decidiu inaugurar a igreja no dia que o Espírito Santo desceu. Olha que importante, Jesus teve que subir para o Espírito Santo descer. Agora o Espírito Santo vai subir e Jesus vai voltar. Isso quer dizer o quê? Não existe igreja sem Espírito Santo. O Espírito Santo existe por causa da igreja. Ele prepara a noiva, ele é o Eliezer que preparou Rebeca para Isaac. Não tente fazer alguma coisa sem o Espírito Santo. Não é força, violência, mas é o Espírito. Antes de subir, eu cheguei ali e falei assim, vou gritar para todos os anjos ouvirem. Eu, aqui no meu espírito, né? Preciso do Espírito Santo. Nada eu consigo, gente. Dentre os meus amigos, eu sou o mais ignorante. Não fui criado por pai, por mãe. Passei a ler e escrever só depois dos 19 anos de idade. Não tinha estudo. Não sabia ler, falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. Minha história é tão triste que eu contei para o carroceiro e o cavalo chorou. Mas eu tenho a minha esposa ali, que era uma professora, que me estimulou os estudos. Concluí todos os estudos aos 25, 2 faculdades até os 35. Me tornei professor de uma. São livros em 3 idiomas. É só o Espírito Santo, meu irmão. Morei numa caixa de papelão como um mendigo. Lá estava o Espírito Santo.
sei de onde eu vim. Eu sei da minha capacidade, eu sei. Eu estou plenamente consciente que eu sou nada sem o Espírito Santo e nada com Ele. É só Ele. Precisamos desse poder batizador, desse poder transformador, e é isso que a Bíblia chama de avivamento. Você consegue entender isso? Então, nessa noite, eu quero que o seu coração exploda para Ele. Eu usei esse termo, que é um termo muito carioca, né? Explode coração. E eu quero que você receba o Espírito Santo. Aqueles que já têm, vão incendiar. Só que você parou para pensar numa coisa importante, pastor Silas? Que nós estamos vivendo dias que você não consegue mais avivar crente frio. Já parou para pensar nisso? A gente tenta. O livro de Apocalipse nos ensina isso. Que o sujo se suje mais. Mas, eu vou traduzir no meu idioma aqui. Aquele que é frio, ficará mais frio ainda. Aquele que é quente, vai pegar fogo. Eu quero saber quantos nessa noite querem ter uma pequena amostra daquilo que chamamos de avivamento. Você sabe o que é um avivamento? É isso que vocês estão tendo aqui na semana, só que por 20 anos. Entendeu? O que difere é a autonomia. Eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão. Fica com a mão levantada, bem alto, deixa eu ver. Que bênção. Abaixa a mão. Por que eu estou falando da oração em línguas? Porque é a nossa evidência da nossa experiência pentecostal. Tem gente que pensa que quando nós falamos que oração em línguas é evidência, eles pensam que nós estamos falando, quem ora em língua é evidência de quem tem o Espírito Santo. Nunca dissemos isso. É evidência de quem está revestido de poder e tem o poder do Espírito Santo. Porque nós cremos em duas bênçãos. A primeira bênção é o novo nascimento, a justificação, a santidade, que é quando você aceita Jesus, na mesma hora o Espírito Santo vem lá do alto e mora no seu espírito. A segunda bênção é o revestimento de poder. É quando Ele lhe capacita para fazer a obra que Ele quer. E aí a evidência são os dons de poder. O primeiro deles é o dom de línguas. Então, o que você vai receber agora? A evidência do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo. Porque mesmo você não falando em línguas, você tem o Espírito Santo no seu espírito, lhe convencendo do pecado, justiça e juízo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Mas o que você precisa agora? Do poder do Espírito. Para ter autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada lhe fará dano algum. Existem nessa questão algumas pessoas. Primeiro, aqueles que não falam e querem falar. Tem gente já recebendo antes de começar. O ambiente é isso. Aqueles que não falam e querem falar, aqueles que não falam e não querem falar, e aqueles que falaram só uma vez e nunca mais falou. Então normalmente as pessoas pensam que elas não oram em línguas. Deus não vai dar isso a elas. Eu fiquei tão feliz com o John Maxwell há 3 meses atrás. Não tinha coragem de falar, mas ele falou que o sonho dele era orar em línguas. E de repente, numa oração corriqueira na sua casa, ele recebeu o dom, depois de muitos anos. Eu fiquei chocado. Eu ouvi há pouco tempo John Piper dizendo que o sonho dele, e aí quando ele falou sonho, eu falei, não é um sonho de ter carro, casa. A hora que ele falou sonho, ele engasgou e começou a chorar. O sonho dele, pregador muito tradicional, era orar em línguas. Esse é um sonho. Quem ora em línguas deve entender o tamanho do tesouro você tem.
Quem não ora em línguas deve querer esse dom. Então, nós vamos orar essa noite.